Hoje celebramos a alegria dos santos, que vivem na luz de Deus e intercedem por nós. Que a santidade deles inspire o nosso caminho de fé. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa no céu. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós estamos num dia muito especial e que nós precisamos entender a ótica do nosso batismo, o porquê nós somos batizados. Somos batizados para sermos lavados de toda a culpa, para começarmos ou recomeçarmos um processo que nos leva a experimentar aquilo que Jesus é. Santo, santo, santo. O único santo é Jesus. Por isso somos batizados, por isso somos chamados a fazermos essa experiência da santidade de Deus. E aí, amados irmãos, toda a palavra de Deus hoje quer nos levar a essa grandeza que a nossa alma muitas vezes desperdiça, que é o desejo de santidade. E nós confundimos muito essa tal santidade. Parece que ela não é para nós, é para alguém. Sempre alguém é melhor do que eu no que tange a santidade. Mas eu penso talvez assim, porque ela está muito, muito, muito longe do meu coração. E aí nós vamos ver o quanto nós precisamos nos aproximar de Jesus, que é santo, para também termos o desejo de viver a santidade que Ele nos propõe. O livro do Apocalipse de São João, João vai dizer que viu um anjo que subia do lado onde estava o sol, e vinha uma multidão. É interessante quando ele fala dessa multidão que vinha com palmas na mão, mas que passaram antes e ao beijaram, lavaram as suas vestes no sangue de quem? Do Cordeiro, que é Jesus. Ao beijaram, lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, que é Jesus nosso Senhor.
E o que nós precisamos entender então aqui? Eu preciso hoje dizer para mim mesmo que eu quero estar naquela fila, naquela multidão de homens e mulheres que, ao beijar as suas vestes no sangue do Cordeiro e que andava rumo ao céu. E aí a gente pode imaginar que é bacana você poder fazer uma contemplação, imaginar ou se imaginar no meio daquela multidão indo para o céu. E eu digo para vocês, eu me vejo lá atrás, o último, mas para mim o que importa é estar naquela fila. O que é importante, se é no primeiro, se é no terceiro, se é no último, não importa. O que importa é estar nesta fila que São João hoje nos revela, traz para nós. E ele traz para nós essa sede de desejarmos estarmos vivendo essa dinâmica do céu. Por isso vai nos falar a carta de São João, dizendo: caríssimos, que grande presente de amor o Pai nos deu, de sermos chamados filhos de Deus, e de fato nós o somos. Então, a primeira coisa que nos faz viver a santidade não depende de mim nem de você. O que nos faz a santidade é sermos filhos de Deus. Pronto. A nossa herança é sermos santos, porque a própria palavra, o próprio Jesus diz: sede santo como vosso Pai Celeste é santo. Então, essa é a primeira proposta para a nossa vida, vivemos a santidade que Deus propõe para nós. E aí vai nos falar o Evangelho de hoje, que é um itinerário. Olha como é bonito, porque ser santo não é fácil, não é fácil. E para isso, Deus, conhecendo-nos, nos dá um itinerário, nos dá um caminho, nos mostra um caminho. E a bem-aventurança é um caminho, é uma trilha que o Senhor nos convida a experimentarmos a santidade que vem de Deus. Jesus sentou-se, os discípulos ali também aproximaram-se de Jesus, e ele começou a ensiná-los, começou a dizer: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os puros de coração, bem-aventurados os que são perseguidos, bem-aventurados os que são humilhados. Olha a trajetória que o Senhor nos fala. E nós vamos nos identificando. Quando o Senhor vai falando, nós vamos nos identificando. Aqui estou eu, não sei, aflito, não sei, cansado, não sei, pobre, não sei, perseguido, humilhado, não sei, mas nós vamos nos identificando dentro dessa trajetória que o Senhor nos dá. E aí é uma resposta para aquela pergunta daquela primeira leitura: quem são esses que vêm vestidos de branco ao beijar a sua veste no sangue do Cordeiro? Quem são esses? É a resposta aqui. São esses que passaram pela grande tribulação. E a grande tribulação é aqui, é neste mundo. Amados, olhamos a história dos santos. O Papa Leão XV beatificou tantas pessoas, e alguns de séculos passados, de tempos passados,
outros mais recentes, mas que com diferença de tempo, diferença grande de tempo, mostraram o que é a bem-aventurança, e alguns que nós nem imaginávamos, e quando nós paramos para ler a vida, nós nos encantamos, e nós podemos dizer assim: eu também posso chegar, eu também quero chegar a esse nível de santidade. Esse deve ser o nosso objetivo. E hoje é um dia muito feliz para a igreja. Na sabedoria da Santa Igreja, ela celebra todos os santos que ela não conheceu, no sentido de conhecer a vida, não conheceu, mas que a vida foi santa, e quem faz santo é o Santo dos Santos, que é Jesus. Jesus reconhece a beleza. Olha, amados irmãos, muitos de vocês, tiveram avós, que realmente tiveram uma vida tão devotada, de tanto trabalho, de tanta dedicação àquela família, com tanto amor àquela família. Isso é santidade também. Houve ali um sacrifício, houve ali uma história de se doar. Isso é sinal de santidade. Agora veja bem, amados irmãos, nós nunca ouço ouvir dizer de um santo que era rico, riquíssimo, cheio de dinheiro, ouro, prata, cheio de dinheiro. Não, nós vamos perceber que os santos que chegaram à santidade e eram ricos ficaram pobres. Eles abandonaram tudo para ter tudo. Então o que o Padre está dizendo? O Padre está dizendo, amados irmãos, que ser simples, buscar a simplicidade na vida, é um projeto de santidade. Simplicidade. O problema não é ter dinheiro. O problema é quando o dinheiro corrompe o nosso projeto de santidade. Alguém me perguntava essa semana sobre essa tragédia que houve no nosso estado do Rio de Janeiro, e eu dizia simplesmente uma coisa que veio no meu coração: sabe por que disso? Porque não tem Deus. Onde não tem Deus, tem isto, é isto que tem. E isto é por causa de quê? De dinheiro, de poder. Os nossos poderes públicos, os políticos, do outro lado estão outras pessoas lá das classes menos favorecidas, e assim vai. E isso é o que, gente? Isso é porque não tem Deus. Onde não tem Deus, não há caminho de santidade. Não é possível ter um caminho que nos leva à santidade. Por isso hoje nós somos provocados por essa palavra. Por isso nós somos incentivados a olhar e a me permitir a viver a santidade que Deus me propõe. E é possível essa santidade, é possível sim. Não desistir na hora da perseguição, na hora da humilhação, na hora do desprezo, ser desprezado por A, por B, por C, não sei, por um filho, por uma filha, por um neto, não sei, por um sacerdote, por um bispo, não sei, ser desprezado, sim. Mas se isso é caminho de santidade,
que seja para mim, que seja para você, que se te leva à santidade, que te leva a uma reflexão sobre a sua caminhada de vida, sobre a sua caminhada de vida. Amanhã é outra solenidade bonita, mas que deve marcar o nosso coração o quê? A ressurreição, que vai levar e que vai nos experimentar a santidade. E o que o padre está dizendo é o seguinte: olha, nós nascemos sem nada e morreremos sem nada, mas a santidade, ela é um projeto de Deus, ela é um projeto de Deus para nós. Não permita que a santidade seja longe de você, que esse itinerário de santidade, com as bem-aventuranças, que ela esteja longe de você. Ao contrário, que ela seja um processo da sua vida. Nós vemos, amados irmãos, cada dia mais, passa ano, entra ano, e a sociedade é assim, né? Nós criamos os nossos filhos para serem doutores, nós criamos os nossos filhos para serem bem-sucedidos, mas criamos os nossos filhos para ser santos, criamos os nossos filhos para experimentar a santidade de Deus, criamos os nossos netos, nós vamos na formatura dos nossos filhos com toda alegria, todo entusiasmo, como um troféu mesmo. Olha, nós vencemos, né? Não é só ele que se formou, não é só ela que se formou, nós vencemos. Mas e o projeto de santidade? E a formatura da santidade, quando está distante de nós, torna-se algo talvez, que fica na esfera do talvez. Não pode. Quando é que eu tenho que ser santo? É hoje, suportando o que eu não suporto, vivendo muitas coisas, muitas tribulações, muitas humilhações, mas acreditando naquele que te chamou à santidade. Deus não está te chamando a ganhar na loteria esportiva, não, gente. Pode jogar, mas Deus não está te chamando para ganhar na loteria esportiva. Deus está te chamando para o céu. Aqui é o ponto de partida e é o ponto de chegada. O céu é o nosso ponto de partida e é o nosso ponto de chegada. Então, que hoje, amados irmãos, entusiasmemos o nosso coração para que de fato nós experimentemos esse projeto que é estar na bem-aventurança que Jesus nos ensina. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.